Shalom, muito bom começar o dia refletindo dentro da palavra do Senhor. E hoje, em nome dos jovens da Tessalônica, quero compartilhar com os irmãos uma breve reflexão. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus, aquele que consola, aquele que traz luz, ele possa penetrar no seu coração e que essa mensagem chegue até você e te abençoe, em nome de Jesus. Queria começar deixando aqui um questionamento. Será que é possível buscar Jesus nos lugares errados? A partir dessa pergunta, quero então ler um texto que é bastante conhecido, fala da ressurreição de Cristo e está no livro de Lucas, o capítulo é o 24. Eu vou ler a partir do verso 1. Então diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Esses 3 primeiros versículos deixam muito claro o que elas estavam indo fazer. Elas estavam procurando o corpo de Jesus. Significa dizer que elas estavam procurando Jesus morto. O versículo 4 continua dizendo: E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscai o vivente entre os mortos? Em outra tradução vai dizer: Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Eu queria deixar grifada essa frase: Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Quando te faz a pergunta, e se eu te fizesse uma outra pergunta que fosse a seguinte: Por que Jesus morreu na cruz? Se você tivesse que responder assim, um piscar de olhos, um estalar de dedos. Talvez a resposta que veio à sua mente agora foi: para me salvar, para me libertar. E de fato é verdade, foi para isso. Eu quero chamar a atenção aqui para uma para uma questão que a gente escuta muito no nosso meio, várias pregações, e que às vezes fica no automático. É a questão do véu. O véu que se rasgou e por que ele se rasgou. Como era esse véu? Então, o judaísmo descreve o templo, que era a casa de Deus, da seguinte maneira: existia 2 câmeras. O templo era dividido em 2 áreas. Uma câmara exterior era chamada de Santo Lugar, e tinha uma câmara interior que era chamada de Lugar Santíssimo, ou o Santo dos Santos. Essa câmara interior, ela representava a presença de Deus. Ela era tão sagrada que quem tinha acesso a ela era apenas o sumo sacerdote, e ele podia entrar nela apenas uma vez por ano para expiação dos pecados, por si e pelo povo. Essa câmara sagrada, o Santo dos Santos, ela era separada do resto do templo por uma cortina. Imagino que uma cortina muito bela, com um bordado muito bonito. E o judaísmo descreve o templo e ele diz que essa cortina era medida de 9 metros de largura e ela tinha 18 metros de altura. E a espessura dela era de 76 milímetros. Então, para esse véu se rasgar, tinha que acontecer algo muito extraordinário. E quando a gente lê o capítulo 23 de Lucas, um capítulo antes desse texto que eu li, no versículo 45, vou ler rapidamente, diz assim: Escurecendo o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. Esse véu que eu acabei de citar para vocês, ele se rasgou. E aqui nós chegamos num ponto importante sobre a ressurreição. O véu se rasgou. O que significa que esse véu se rasgou? O véu que separava a presença de Deus da outra parte do templo, o véu que quem tinha acesso atrás desse véu era só o sumo sacerdote, ele se rasgou, e isso significa que a partir de agora, a partir daquele momento, nós temos acesso à presença de Deus. Isso é muito glorioso. A primeira resposta que tem que vir à nossa mente quando alguém perguntar por que Jesus morreu foi para nós nos relacionarmos com Ele. Foi para nos salvar, foi para nos libertar, para nos redimir dos nossos pecados. Mas Deus, o que
faz o nosso Deus tão poderoso, que faz o nosso Deus tão magnífico, que difere a nossa fé de outra fé que nós consideramos vãs, é o relacionamento que nós temos com Deus. Se nós buscarmos na palavra de Deus, no livro de Gênesis, o primeiro livro, a gente vai ver que Deus passeava pelo jardim para falar com o homem. Se a gente ler um pouco mais à frente, a gente vai ver que Deus sempre fez questão de se relacionar com o homem. Ele falou com Abraão, ele poderia usar de diversas maneiras para se comunicar com Abraão e dar a ele a promessa, mas ele mesmo falou com Abraão. Com Moisés, mesmo jeito, uma sarça ardente, onde o próprio Deus fala com ele. Então, eu quero te dizer uma coisa, o véu se rasgou. O que isso significa? Significa que você tem acesso a Deus. E quando você escuta de Deus ou busca de Deus só através de outras pessoas, só através de algum sacerdote, através de pregações, mas não se relaciona com Ele, você está buscando Jesus nos lugares errados. Você está buscando Jesus morto. Mas aqui o anjo faz um questionamento àquelas mulheres. Ele diz, por que buscai entre os mortos aquele que vive? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Jesus, ele ressuscitou, ele vive, ele está sentado à direita de Deus Pai. E você tem acesso a ele, você tem livre acesso a ele. Então, se relacione com ele. A obra da cruz é para nós nos relacionarmos com ele. E como igreja nós temos esse dever. Como não se relacionar com Jesus? Como não fazer isso? Como não fechar a porta do quarto e entrar na presença do Santo dos Santos? Não tem mais véu. Então queria deixar essa breve mensagem para você. Aproveite isso. Você é um privilegiado por ter livre acesso a Jesus, a Deus. Houve um tempo em que não existia isso, mas nós temos o privilégio de viver num tempo que temos livre acesso a Ele, livre acesso a Jesus, temos livre acesso a Deus. Então, que Deus possa te abençoar, que você possa, nesses dias que a gente tem um pouco mais de tempo sobrando, se relacionar com o Eterno, com aquele que vive, porque Ele vive. Quando você busca a presença dEle, você está buscando o Jesus vivo, e é o Jesus vivo, não o Jesus histórico, aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai e que vai vir para julgar todas as nações e antes disso vai nos levar para ceiar com Ele. Que você possa ser abençoado, que o Deus Todo-Poderoso possa invadir o seu coração e que o Espírito Santo dele te encha de alegria, que nós possamos buscar Jesus nos lugares certos. Deus abençoe. Até a próxima.